Oi, gente! Vocês se lembram que no vídeo anterior a gente falou um pouquinho como que foi a queda de Adão e Eva, como que eles transgrediram a lei de Deus, o mandamento que era não comerem do fruto proibido, e qual que foi o engano da serpente para que eles comessem o fruto. Bom, nós sabemos que quando Adão tomou do fruto mordido por Eva e também o comeu, ele estava assinando sua própria sentença de morte. Em Romanos capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. Mas então, o que aconteceria com os nossos pais? A gente vai viver neste mundo caído para sempre? A gente vai morrer e nunca mais vai viver eternamente? Não, Deus iria reverter isso. Ele iria fazer qualquer coisa para que mudasse a situação do homem. E o que ele fez? Ele criou o plano da salvação, ou também chamado o plano da redenção. E no que consistia esse plano? Consistia em retirar o pecado deste mundo, retirar a morte eterna deste mundo, dar uma esperança para o ser humano. Mas tinha uma condição com isso. Somente um ser igual a Deus poderia fazer expiação pela raça caída. E quem seria esse ser a não ser o próprio Senhor Jesus? Você quer saber então por que justamente foi Jesus que veio tirar o pecado deste mundo? Abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 1, verso 3. Diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então não há dúvidas de que tinha que ser mesmo o próprio Senhor Jesus que tinha que vir a este mundo para tirar o pecado dele. Mas tem também uma curiosidade. O plano da salvação foi estabelecido antes mesmo da criação deste mundo. Então, antes que Deus tivesse criado o homem e a mulher, antes que eles tivessem caído em pecado, já tinha um plano B para esse. Eles deviam, imagine como que deve ter sido aquela reunião entre Deus. E eles têm falado, o que a gente pode fazer caso o homem caia em pecado? O que nós podemos fazer então? Então foi nesse momento que eles criaram esse plano B. Mas, Thaís, como você tem certeza de que esse plano B foi criado mesmo? Como você sabe que o Jesus já teve essa ideia lá antes da criação do mundo para que ele viesse para a Terra? Bom, em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Mas, Thaís, como você sabe que Jesus é o Cordeiro? Agora a gente vai abrir em João, capítulo 1, verso 29. Diz assim: João, esse daqui é o João Batista, aquele que batizava as pessoas no Rio Jordão. Bom, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá respondido, não tá? O próprio Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi uma tremenda luta para o Rei do Universo entregar o seu próprio Filho por essa raça caída, pelo ser humano. E isso está escrito no próprio livro que acabamos de ler, o livro de João, só que agora no capítulo 3, no verso 16. Diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que incrível isso, não? Que alegria que é em saber que Jesus deu sua própria vida por nós para nos salvar, para nós termos essa esperança de que teremos uma vida no porvir se morrermos nessa terra. Bom, agora eu vou responder duas perguntas que podem ter surgido em sua cabeça no decorrer da sua vida ou assistindo esse vídeo. Primeiro, o plano da salvação tinha algum propósito além disso, além de salvar a raça caída? Tinha sim. E qual era esse propósito? O propósito era também vindicar o caráter de Deus diante do universo. A morte de Cristo pela salvação da humanidade mostrou o tanto que Deus ama o mundo, o tanto que Ele ama as suas criaturas, e isso também justificaria a Deus e também ao seu Filho quanto à maneira sua de lidar com a rebelião de Satanás lá na criação, lá no princípio, lá no céu.
Então isso justificaria o caráter deles, a maneira deles lidarem com a rebelião de Satanás, como também confirmaria a lei de Deus e revelaria a natureza e os resultados do pecado. E a segunda pergunta que pode ter surgido: por que Jesus veio justamente para esta terra como um ser humano? Por que ele veio como um homem para esta terra? Bom, vamos abrir em Hebreus, no capítulo 2, verso 14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Verso 17. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Que incrível isso, não? Saber que ele veio a este mundo para nos salvar de todo o mal. Bom, para encerrar esse vídeo, vamos meditar no capítulo 5 de Romanos, que diz que, da mesma forma como o pecado entrou neste mundo por um único homem, também por um único homem veio a salvação. Que nós possamos sempre reivindicar todos os dias de nossa vida a certeza em Jesus, a certeza de que Ele veio nos salvar, de que Ele nos ama, de que Deus Ele deu seu único Filho para nos salvar, demonstrando essa prova de amor tão grande por nós. Que nós possamos nos lembrar disso a cada dia.